Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Vamos lá, gente, vamos chegando. Sejam bem-vindos a mais um podcast Diversão, diversidade e inclusão. Realização da Inima Produções. Eu sou Rodolfo Ferrin, conosco também nossa querida Bia, intérprete de Libras. Oi, Bia. Conosco ainda David Miranda. Olá. E também Mestre Batman, nosso convidado de hoje. Tudo bem, mestre? Legal. Deixa eu me autodescrever. Sou um homem aí de pele branca, tenho 53 anos, estou usando uma camiseta cinza, usando óculos com lentes, uma armação fininha, e também ao fundo, dentro da minha sala, né, que é com a parede branca, tem alguns quadros de plantas e alguns vasinhos com leguminosas também. E estou sentado nela, que me leva para todo lado, para cima e para baixo. Quem é ela? Quem? A minha cadeira de rodas. Certo? E tu, David? Muito bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu nunca sei. Eu sou o David, também vou me autodescrever para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, né? Eu sou um homem de pele clara, 41 anos, cabelos curtos, castanhos, olhos também castanhos, uma barba bem sofrida, chateada, uma barba ralinha. Tenho 1,75 m, nesse momento estou sentado, estou usando uma camiseta branca da Inima Produções e atrás de mim um fundo branco. Vou também descrever a Bia, nossa intérprete de Libras, né? A Bia é uma mulher preta, está usando uma blusa preta e hoje ela está de tranças, está com a parede branca ao fundo, e a Bia é da empresa Quilombo que Sinaliza. Está com a gente já desde o primeiro episódio. Vou descrever também a nossa tela para quem está nos assistindo pelo YouTube, né? A nossa disposição de tela está Rodolfo, eu e a Bia do lado direito da tela, com janelinhas pequenas, e ao centro, em destaque, está o nosso convidado, Mestre Batman, quem eu convido agora para se autodescrever para a gente. Olá, boa noite a todos. Eu sou um homem de pele escura, né? Sou um homem negro, tenho 50 anos, tenho cabelo com dreadlocks que são bem compridos, mas eu agora fiz um coque, uma espécie de coque aqui por conta do calor. Tenho barba com muitos pelos brancos e alguns pelos escuros ainda, né, de existência. Estou com a camiseta amarela, uso óculos com armação bem grossa. Estou com a camiseta amarela, com uma frase escrita em inglês, que a frase é "In Macumba we trust", que em português significaria "Na Macumba a gente acredita". Por trás de mim aqui eu estou no meu escritório aqui na minha casa, onde eu faço umas experiências eletrônicas para o nosso projeto, onde eu faço umas gravações também. Tem um contrabaixo, tem uma guitarra, tem uma estante com livros, com discos, tem um equipamento de som ali. Esse é o cenário que está aqui ao fundo. E o meu sinal é esse aqui, ó. Eu tenho um sinal, né, que é um novo nome que a gente ganha quando a gente entra na comunidade surda. Então, quando você encontrar algum surdo fazendo esse sinal, de repente ele pode estar falando de mim e do nosso projeto. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Eu esqueci de passar o meu sinal, que eu também costumo falar. O meu sinal é esse aqui, né? É um dedo indicador dobrado, girando no meio da testa, por conta dos meus fios de cabelo que vão caindo ao longo do processo aqui. Rodolfo,
nos apresente quem que é o nosso convidado. Eu vou falar dele, mas antes lembrar, ó, estou com uma caneca personalizada aqui da Muito Inima bem. Produções, Projeto Diversão. Hoje tem uma aguinha, como sempre, é bom para hidratar. Muito bem. Seria legal também se convidar todo mundo para seguir a gente, para ouvir. Sim, não posso esquecer de falar e agradecer você que está acompanhando a gente aí, está sempre curtindo, comentando, é legal. Nos acompanhe pelas plataformas Deezer, Spotify também. Vá no YouTube e se inscreva no canal da Inima Produções. E lembrando também, você que tem uma empresa, você que vai fazer um evento, você que quer falar de inclusão com arte, Inima Produções, tá bom? Nós temos diversas maneiras de falar desse tema, tão, às vezes, difícil, mas de forma artística. Beleza? Não esquece, não. Vai falar de inclusão na sua empresa, no seu evento, Inima Produções. Agora sim, vamos falar dele? Quem é o nosso convidado? Ayrton Silva, conhecido artisticamente como Mestre Batman, Alag B, é nascido e criado no berço cultural da cidade do Recife. Ele tem 50 anos e é fundador do Instituto Som da Pele, coordenador do grupo Batuqueiros do Silêncio e criador da metodologia Musilibras, que trabalha a musicalidade surda. Além de músico, Batman também é pesquisador, pedagogo, luthier, produtor cultural e, em 2008, ele recebeu o título nacional de Mestre do Saber Tradicional e, desde então, integra a Rede Nacional de Griotes e Mestres. Em 2009, através do prêmio da Funarte, realizou uma residência artística numa escola de surdos em Recife, com o objetivo de trazer à tona a musicalidade de jovens surdos, a qual ele sempre soube que existia, mas que, infelizmente, na grande maioria das vezes, é negada primeiro pela família e depois por esta sociedade hipócrita e excludente em que vivemos. Porém, o nosso herói percebeu que precisava apenas de um estímulo para que eles descobrissem uma nova ferramenta de comunicação e expressão e uma nova maneira de se conectar com o mundo através de ritmos, luzes e vibrações. Através da Musilibras, que conta com um alfabeto musical em forma de sinais visuais para identificar as figuras de tempo musical nos estudos de teoria, metrônomo visual, que é o equipamento reconhecido como uma tecnologia assistiva na educação musical brasileira e facilita a prática de conjunto e também a construção de frases rítmicas através de lâmpadas de cores e tamanhos variados, além de instrumentos adaptados com sensores e LEDs para proporcionar aos surdos que assistem às nossas apresentações a visualização do ritmo. Nosso grupo, os Batuqueiros do Silêncio, grupo percussivo composto por surdos, que já realizou centenas de apresentações pelo Brasil, incluindo a Sensiri, virada inclusiva São Paulo, e cerimônia de encerramento das Paralimpíadas do Rio em 2016. Está sempre atualizando o repertório, que conta com ritmos tradicionais e também com ritmos mais contemporâneos. Batman viaja o Brasil oferecendo oficinas e cursos, mostrando aos surdos e ouvintes que é possível construir um mundo diferente, onde ser diferente é muito normal, e que a música é um idioma universal, e todos podem e devem se comunicar através dela. Afinal de contas, como ele mesmo diz, os limites existem nos ouvidos de quem ouve e não nas mãos de quem toca. Esse é o nosso convidado. Que currículo, hein, David? Pois é, seja muito bem-vindo, mestre Bart. Poxa, obrigado, pessoal. É sempre um prazer falar dessa minha aventura musical, sabe? Que começou em 2009, mas quer dizer, começou antes, né? Com os surdos começou em 2009. Mas eu sempre me identifiquei
com grupos que sofrem algum tipo de exclusão, porque eu me sinto excluído em muitos momentos e em muitos locais, só pelo fato de ser negro, de ser rasta, de ser nordestino, de ser macumbeiro. Eu me sinto, ainda, infelizmente, ainda me sinto excluído em muitos ambientes. E aí eu sempre me identifiquei com grupos que também sofrem assim, algum tipo de exclusão ou discriminação, ou preconceito. Então, quando eu me descobri educador, eu sempre realizei, quer dizer, realizei trabalhos com vários grupos, mas eu sempre priorizava grupos que sofrem algum tipo de exclusão, como adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, cara. Pessoas em tratamento psiquiátrico também, realizei um trabalho muito bonito lá em Recife, e a gente montou a bandinha Livremente, e que Livremente era o nome do projeto que já acontecia nesse hospital psiquiátrico. Aí eu aproveitei o nome que era muito bonito, e a gente criou a bandinha Livremente, e acho que uns 2, 3 anos depois, eu faço parte de uma organização com pessoas, né, que têm múltiplas deficiências lá em Recife, e aí a gente criou um evento anual, que aí surgiu o Encontro Livremente. E aí eu e meus batuqueiros do silêncio, a gente fez várias apresentações nesse evento também. E trabalhei com grupos de pessoas com deficiência visual, ensinei a fabricar instrumentos e depois, né, a usar esses instrumentos. Fiz oficinas com crianças com síndrome de Down, e aí, em 2009, iniciou essa minha aventura musical pela comunidade surda. Mas eu sempre realizei projetos para promover inclusão, sabe? E para promover acesso. Muito bem, vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar, que aí a gente quer aprofundar. Eu, particularmente, eu já te conhecia de uma apresentação. Bom, tivemos a sorte da visita. Uma convidada. Muito bem. Minha. Mestre, Essa é a Kaira. como é o nome dela? Kaira, dá tchau. Kaira. Oi, Kaira. Kaira Fica a parte a outra aí. Falei que a gente ia ter sorte. A outra é a Yara. Yara e Kaira. A Yara está com trança também aí. Muito Belas bem. tranças. Mestre. O sinal da Yara, o sinal da Yara é esse aqui, ó. Da Yara. A Kaira ainda não tem. Muito bem. A gente quer saber bastante sobre o projeto, né? É um projeto que realmente encanta quem conhece. Mas antes, a gente tem um momento que a gente chama de ping-pong. São perguntas e respostas um pouco mais dinâmicas, digamos assim, um pouco mais desconstruídas, digamos assim. Então, a gente começa sempre com essas perguntas e depois a gente se aprofunda na história, né, do projeto. Podemos começar? Sim. Muito bem. Então, Rodolfo faz as perguntas, a gente vai soltar uma vinheta. Depois da vinheta, o Rodolfo inicia. Pode mandar a vinheta, Gustavo. Com os batuqueiros do silêncio, o surdo marca o compasso? Sim. A primeira atividade que a gente proporciona para eles é eles sentirem o pulso da música. Então, antes de eu sinalizar a frase do ritmo que a gente vai tocar, eu peço para que todos pisem no chão no mesmo tempo, sabe? Para sincronizar o grupo. E aí, assim eu explico como funciona o compasso. Eu digo, ó, a gente vai tocar uma sequência de 3, 4, 5 notas, e depois a gente vai repetir essa mesma sequência, ou, de repente, a gente pode mudar essa sequência. E aí a gente criou esse sinal aqui, ó, para explicar o que era um compasso.
E aí eles entendem. Aí eu falo, ó, eu falo, de novo, o compasso 2. Aí eles entendem que a gente vai repetir aquele trecho da música que está no compasso 2. Tudo acontece de um jeito muito intuitivo também, sabe? Porque meu desejo nunca foi mergulhar tão profundamente na teoria musical, sabe? Porque eu queria mais a parte da prática. Calminha, calminha, acalme-se, acalme-se. Eu queria mais era proporcionar prática musical para eles. Teoria, deixa para os ouvintes a teoria, né? Porque para o surdo tudo é visual. Eu sei que pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas eu descobri isso depois de algum tempo com o projeto, que textos às vezes ficam meio cansativos para o surdo. Os surdos aprenderam a ler, né, em português, mas os surdos não usam artigo, não usam verbos de ligação quando eles vão escrever e quando eles falam. E aí eu percebi que um texto escrito por uma pessoa ouvinte fica cansativo para o surdo ler e ele acaba desistindo. Então eu não queria chegar com uma partitura gigante e mostrar para o surdo, entendeu? Eu queria que eles entendessem só o básico da teoria musical, que a gente pode pegar uma sílaba musical, juntar com outra sílaba musical e criar uma palavra musical. Pega essa palavra musical, junta com outra palavra musical, cria uma frase musical. E aí o conjunto de várias frases musicais dá origem a um ditado musical. Então foi por aí que eu fui caminhando, sabe? Foi necessário explicar como era o compasso, a importância do compasso, mas eu não me apeguei a destrinchar tanto esses elementos da teoria musical. A gente queria mais era explorar o campo sensorial deles. A gente só conseguia explorar o campo sensorial com a mão na massa, né? Quer dizer, a mão na baqueta, para eles sentirem a vibração dos tambores. Legal. Então me diga uma coisa, mestre. No seu caso, o Batman põe o Coringa para dançar? Claro, a gente convida todo mundo para entrar na festa. A festa da inclusão, é uma festa da inclusão, então todo mundo tem que participar. Tem uma música minha. Peraí. Pronto, calmou. Ó o Caco. Olha o livrinho que você gosta. Do Caco. Caco Macaco. Então, tem uma música do nosso repertório que é assim, ó. A festa da inclusão começou, e aqui tem surdos tocando tambor, com alegria, emoção e amor. A festa da inclusão começou. Sinto o som do tambor, do tambor, do tambor, que a festa começou, começou. Sinto o som do tambor, do tambor, do tambor, que a festa começou. Então a gente convida o Coringa, o Pinguim, o Charada, todo mundo que pode ter algo assim, algo contra mim, contra esse super-herói aqui, a gente convida eles para entrar nessa festa, porque, afinal de contas, a causa é muito justa, né? A gente precisa construir um mundo melhor, um mundo com oportunidades iguais para todo mundo, mais respeito e mais inclusão. Beleza. Mestre, o MacGyver, lembra do MacGyver? Com um clips e um fósforo, ele era capaz de muitas coisas. E o Batman, com um relógio de parede gigante, com lanternas e lâmpadas coloridas, faz o quê? Esse Batman pernambucano, recifense, que cresceu ouvindo maracatu, ciranda, frevo, afoxé, esse Batman faz música. E faz música com os surdos. Porque um dos primeiros desafios, quando eu criei o projeto, eu não sabia falar nem oi, sabe? Isso aqui é o sinal de oi, né? A nossa amiga Bia vai me corrigir. Então, eu não sabia falar nem isso, cara, quando eu comecei o projeto. Mas eu estava com tanta sede, com tanta vontade de descobrir essa musicalidade que eu já sabia que existia, mas eu queria mostrar para as outras pessoas que insistiam em reconhecer que existia essa musicalidade nos surdos. Então, eu estava com tanta sede que eu aprovei esse projeto na Funarte e aí comecei o projeto sem saber Libras, sem nada. E aí, o primeiro desafio foi a questão do tempo na música. Aí eu falei, pô, como é que eu vou explicar como funciona o tempo? Aí fui atrás de um relógio analógico
catei o maior que eu encontrei lá em Recife, e assim a gente iniciou as primeiras dinâmicas de percussão corporal, observando o ponteiro dos segundos desse grande relógio. E aí eu explicava para os nossos alunos que a gente tinha que seguir aquele pulso, porque aquele pulso ali é que ia nos orientar a encaixar as notas aonde a gente quisesse colocar, mas tinha que respeitar aquele padrão ali, aquele pulso. Depois foi que eu criei outros equipamentos que a gente pode falar um pouco daqui mais para frente. Legal. No carnaval, pode samba, frevo, maracatu e jaca no palito, pode? Espera aí que eu achei uma coisa aqui que vai distrair essa pequenininha aqui. Pronto. Jaca no palito? No carnaval pode tudo, cara. A gente... E o engraçado é que lá eu estava falando sobre isso ontem, assim, né? Que quem cresce em meio ao carnaval de Recife acaba conquistando desde cedo, assim, como é que eu vou explicar? Uma liberdade que... Deixa eu dar um exemplo. Desde criança, assim, que a gente vê os nossos tios, nossos primos, né, que são mais velhos, que passam o ano inteiro, assim, são pais de famílias, alguns outros namoram, mas no carnaval eles se permitiam se fantasiar de mulher. E aí eles saíam para os blocos acompanhados das namoradas, e aí quem olhava de longe pensavam que eram duas mulheres, mas quando chegava perto via que era o meu primo que estava lá, era o meu tio que estava lá fantasiado. Eu também me fantasiava de mulher. Todo ano me fantasiava, eu tentava fazer uma releitura da minha mãe, sabe? Até porque, né, ela é a única fonte que eu tinha para pegar as roupas femininas, né? Eu pegava as roupas da minha mãe e me vestia. E isso era muito tranquilo, sabe, naquela época, porque ninguém ficava julgando ninguém. Todo mundo sabia que aquilo era um momento de extravasar, de colocar para fora tanta sofrimento, né, do ano inteiro. Então, o carnaval era tudo permitido, sabe? Então, eu precisava levar os nossos alunos para experimentar isso também, porque eu não sei se eu acho que é o momento de contar de uma situação que aconteceu durante um carnaval. E eu acho, antes de me vestir de mulher, né, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, e aí tem um personagem do carnaval de Recife, de Olinda e de Pernambuco, que chama La Ursa, que é uma pessoa que vai fantasiada de urso. Aí tem o caçador, aí tem uma história, né, que o caçador vai caçar o urso porque quer conquistar uma princesa. A princesa quer o coração do urso, tem. Mas aí a brincadeira envolve pedir dinheiro, sabe? Para beber, no caso das crianças, né, para comprar doce, comprar alguma coisa. Mas tem grupos de pessoas adultas que fazem esse folguedo ainda. E aí tem uma frase que é: a la ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Pirangueiro, para o resto do país, é uma pessoa muquirana, sabe? Mas para quem é do Nordeste, sabe que pirangueiro é pirangueiro mesmo. Então, essa é a música. Então, eu e meus vizinhos, a gente fazia também a nossa laúça durante o carnaval, e eu tive a sorte de nascer e crescer num bairro que chama bairro de Casa Amarela. Um abraço para todos os meus amigos de Casa Amarela, minha família. E é um dos bairros mais ricos em cultura popular. Então, na rua que eu cresci, passavam maracatus, escolas de samba, orquestras de frevo. E aí, quando passava uma agremiação dessa, a gente parava a nossa batucada, e assim que ele, em respeito também para apreciar, né, para admirar. Depois que essas agremiações passavam, a gente continuava a nossa batucada para pedir dinheiro e para incomodar a vizinhança. E aí tinha um vizinho que sempre ficava em cima do muro, assim, olhando, com aquela cara de cachorro quando cai da mudança, sabe? E aí um dia eu cheguei e falei, chamei ele para vir batucar, né? Porque a gente não usava instrumentos. A gente usava balde, lata, pegava cabo de vassoura, quebrava e fazia baquetas. E aí eu ia ceder a minha lata para ele tocar, né? Porque já era o terceiro ano, né, que a gente fazia essa brincadeira, e esse menino sempre lá querendo participar. Aí nesse dia eu fui chamar ele
E aí a mãe dele chegou assim e falou, não, ele não vai, não. Eu falei, mas por quê? Tá todo mundo aqui se divertindo. Ela, não, porque ele é surdo. E a música não é para surdos. Aí eu olhei para ela assim e falei, música? Quem é que tá fazendo música? A gente não tá fazendo música, a gente tá incomodando a vizinhança e se divertindo. E a gente precisa de um reforço nessa nossa equipe aqui. Então, seu filho pode, é muito bem-vindo aqui. Ela disse, não. E ela, uma coisa que eu observei, e eu observei nesse momento, mas eu só fui entender isso depois de adulto, sabe? Que ela agarrou ele assim e falou, não, ele não vai, a música não é para os surdos. Eu falei, puxa. Eu falei, ó, que pena, né? Eu acho que seu filho ia se divertir bastante aqui conosco. E naquele momento eu fiz uma promessa para mim mesmo, sabe? Falei, puxa, eu acho que essa mulher tá errada, tá equivocada. Quando eu crescer, eu vou criar um projeto de música para surdos e vou mostrar para essa senhora e para muitas outras pessoas que, infelizmente, pensam igual a ela, que eles estão errados. Estão errados, porque para o som acontecer, alguma coisa precisa vibrar. E essa vibração que eu estou sentindo aqui, desse cabo de vassoura batendo nessa lata, eu tenho certeza que aquele filho daquela mulher ia conseguir sentir também essa vibração. E aconteceu desse jeito, né? Me transformei no educador, virei até super-herói e criei um projeto de música para surdos e a gente vem mostrando para tanta gente que a música também é para os surdos e a prática musical faz bem para qualquer pessoa, né? Porque todo mundo nasce com musicalidade. E não é o fato da pessoa não ouvir que vai impedir que a pessoa sinta essa musicalidade. Então, o carnaval vale tudo, meu irmão. Vale tudo. Vale... E a gente até criou um bloco de carnaval, que acredito que é o primeiro bloco de carnaval surdo do planeta. E o nome também leva o nome do nosso grupo, é Batuqueiro do Silêncio. E porque lá em Recife, uma coisa que eu observei é que para alguma iniciativa ter um selo de autenticidade, tem que ganhar as ruas durante o carnaval. Qualquer iniciativa lá tem que virar um bloco e apresentar para a sociedade, né, nas ruas, assim. E aqui em São Paulo, né, estou morando aqui desde 2018, esse ano a gente também criou um bloco, é o Bloco do Absurdo, porque tem surdo tocando surdo. E a gente iniciou isso em 2 escolas que a gente atendeu no ano passado e espera que no ano que vem a gente bota esse bloco na rua também, porque esse ano ele aconteceu dentro das escolas, sabe? Foi tipo um grito de carnaval, mas a gente quer que isso cresça, mas aí vai precisar, né, de patrocínio. De repente, essa nossa conversa aqui desperta o interesse de alguém aí, em alguma empresa que queira agregar valor à marca deles e nos ajudar a botar esse bloco na rua no ano que vem. A gente vai botar o Bloco do Absurdo, quem sabe, né, também na cidade de vocês aí, lá em Recife. A gente espalha bloco do Absurdo em todo o Brasil, porque em todo o Brasil tem surdos e a música precisa chegar até todos eles, né? Então me diga, se os batuqueiros são do silêncio, a gongada é? É do barulho. É assim que eu chamo os meus amigos ouvintes, né, que eu convido para batucar com a gente. Eles falam, pô, Batman, meu irmão, na hora que tu vai apresentar, quando a gente termina o show, né? Aí ele fala, pô, eu fico todo errado, porque tu fala, tu apresenta um por um e fala, né? Esse aqui é fulano, quem gostou, vamos sinalizar, vamos mandar energia para ele tocar cada vez melhor. Esse aqui é cicrano, o sinal dele é esse. Aí, quando eu chegava na parte dos ouvintes, eu percebia que o pessoal ficava meio murcho, assim, sabe? Dizia, pô, Batman, tu faz uma festa tão grande para apresentar os teus alunos e na hora que vai apresentar a gente e a plateia parece que nem nos vê. Aí eu falo, pô, meu irmão, aí isso me tocou, sabe? Eu falei, pô, então a gente vai criar agora a equipe do barulho. Então, a equipe do barulho acompanha os Batuqueiros do Silêncio. Porque ainda é necessário convidar alguns músicos ouvintes para tocar com a gente, sabe? Mas eu acredito que daqui a algum tempo, no nosso grupo de ouvinte, acho que só vai ter eu. Porque a gente quer que os surdos também toquem contrabaixo, toquem guitarra, toquem teclado, piano. Então, daqui a algum tempo aí, o Batuqueiro do Silêncio vai ser
só batuqueiro do silêncio e um intruso ouvinte lá no meio deles. Então me diga, se em madeira de lei cupim não rói, a alma do caboclo é? A alma do caboclo tem que ser muito resistente. Tem que expressar toda a resistência que esses brincantes representam, sabe? Para colocar os seus folguedos na rua, sem apoio, muitas vezes, mas é por amor, por paixão, que eu conheço mestres que ganham um salário mínimo, assim, outros estão desempregados, mas eu não sei de onde eles conseguem montar as fantasias deles, e todo ano eles saem às ruas para mostrar, para compartilhar o orgulho de ser brincante. Brincante é a pessoa que vive no meio da cultura popular, sabe? E é essa fonte que me alimenta desde criança, e é isso que eu quero compartilhar com os surdos, com a comunidade surda, porque eu sei que eles também são herdeiros de toda essa riqueza. E eles são herdeiros do samba, da ciranda, do maracatu, e esse nosso projeto surgiu para isso, para fazer uma reparação histórica e cultural, sabe? Eu sempre imaginei, pô, será que nessas minhas oficinas lá em Pernambuco eu vou me deparar com algum neto ou bisneto de Dona Santa? Dona Santa é a principal rainha dos maracatus, sabe? Ela já nos deixou há muitos e muitos anos, mas a imagem dela tem uma importância muito grande. Aí eu falei, pô, será que um dia nas minhas oficinas vai aparecer um bisneto, tataraneto de Dona Santa, e aí eu vou poder apresentar a ele toda a riqueza que o maracatu, que a bisavó, a tataravó dele lutou tanto para manter vivo. Eu vou poder compartilhar isso com esse jovem. Isso sempre, acho que, né, na cabeça de um artista, né, de músico, a gente vai projetando, né, muitos encontros que às vezes acontecem e é muito bom, e às vezes só acontecem na nossa cabeça e também já é bom também. E de andada no encontro, o cadeirante vai sentado? Só se ele quiser, né? Porque a gente faz o batuque para fazer a coisa ferver. A palavra frevo, eu até me lembrei que você falou, né? Madeira, que cupim não rói, me lembrou de um frevo. Deixa eu pegar aqui um instrumento aqui. Madeira do Rosarinho, vem a cidade, sua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer, e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato um campeão. E se aqui estamos cantando essa canção, iremos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Pa, 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 parará, para, pa, 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 para, pa, parará, para, pa. E aí a gente literalmente sai do chão, sabe? Quando está no meio dos quatro cantos ali da cidade, do sítio histórico de Olinda, a coisa treme assim. E a gente tem um brincante cadeirante que nos acompanha, e em muitos momentos ele abandonou a cadeira e foi nos braços do grupo, assim, no cortejo. A coisa é tão contagiante, e depois ele falou, pô, não foi que eu deixei minha cadeira, cara? Eu falei, não, relaxa, relaxa. Eu falei, pô, tu tem que instalar um alarme nela, te instalar algum localizador, porque ele já fez isso algumas vezes, sabe? Então ele falou, pô, cadê, velho? Calma, meu irmão, a gente vai localizar e vai trazer de volta. Mas a gente tem um contato com pessoas que são dançarinos, né? Que usam as cadeiras de rodas, e quando eles viram assim uma apresentação do nosso grupo, eles fizeram uma proposta de a gente
fazer um arranjo para um espetáculo deles. Mas aí a distância impediu, né? Porque eles estão logo ali em São Francisco, lá na Califórnia, e aí só quando a gente for para lá ou quando eles vierem para cá. Mas a gente não consegue enxergar limitações, sabe? Por mais que elas existam, a gente sempre tenta enxergar potencialidades. Então, e de andada é uma expressão muito legal que você usou, porque eu acompanhei, né, o surgimento do movimento mangue. E aí, lá em Recife também tem muitos mangues, né? Então, é muito comum eu chegar para um amigo, né, e falar: e aí, velho, eu estava de andada por onde ontem? Cara, irmão, estava de andada lá pela Zona Sul, lá pela Zona Norte, porque o movimento mangue, né, que comemorou 30 anos do movimento mangue, né, o saudoso Chico Sainz, realmente colocou uma parabólica enfiada na lama, sabe? E fez uma conexão com as coisas mais tradicionais que a gente tem lá, com sons mais contemporâneos que tinha naquela época. E então todo músico pernambucano se considerava um homem caranguejo, sabe? E aí falava: irmão, estou de andada, eu não posso demorar muito aqui nesse papo, não, que eu estou de andada. Então, achei muito legal você usar essa expressão aí, que me lembrou momentos muito bonitos da minha adolescência, né? Que quando eu era um homem caranguejo, agora eu sou um homem velho, mas continuo caranguejo. Legal. Mestre, e quando o batuque é na cozinha, e Sinhá não quer? Rapaz, aí realmente temos um problema, porque nem todo mundo enxerga o nosso objetivo, sabe? Qual é a nossa finalidade. E aí eu vivi uns momentos muito, muito desagradáveis, sabe, no começo do projeto, porque esse projeto ele teve o patrocínio da Funarte. Agradecer aqui o pessoal, Maria Marighella, que agora assumiu a Funarte. Agora a gente tem novamente valorização da nossa cultura, sabe? Pessoas que entendem que a nossa cultura precisa ser valorizada e não aquele povo medíocre, hipócrita que estava... melhor nem falar daquela galera que não vale a pena, né? Dá um desgaste muito grande. Mas foi um prêmio da Funarte e aconteceu uma coisa muito, muito estranha. Eu estou pedindo desculpa aí porque as minhas respostas, né, são um pouco prolixo às vezes e as respostas também são bem longas, né? Mas é porque um amigo meu fala que eu tenho mais história do que o Walt Disney. Então, eu estou aproveitando e compartilhando um pouco dessas histórias com vocês aqui. Que bom, que bom. Eu escrevi um projeto, né? Eu não tinha muita experiência de escrever o projeto. As ideias sempre existiam na minha cabeça, mas eu não tinha o know-how, né, de identificar o que era justificativa, objetivo, essas coisas. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa que era diretora de uma ONG lá de Recife, né, que promovia o acesso à cultura para cadeirantes, para pessoas com síndrome de Down, pessoas com outros tipos de deficiência intelectual, pessoas com deficiência visual. O filho dela tem síndrome de Down, e aí ela me ajudou a colocar no papel a ideia. Eu falei: pô, obrigado, velho. Eu vou mandar para esse edital aí da Funarte, porque eu estou muito, muito afim de iniciar essa minha pesquisa. E eu fiquei com tanta sede. Teve aquela história da infância, né, que eu contei, né, da minha vizinha que negou ao filho dela, né, que participasse da nossa batucada. E aí, quando eu morei em São Paulo a primeira vez, em 2008, eu assisti um filme chamado O Resto é Silêncio. Queria também até deixar como sugestão esse filme aí para quem está nos assistindo. Está lá no YouTube. Tem um brasileiro, carioca, Paulo Raume. Eu sou amigo dele nas redes sociais. Eu sempre falo para ele, quando ele vê algum feito, né, do nosso grupo e ele comenta lá, eu sempre lembro a ele que ele tem uma parte de culpa em tudo isso, sabe? O filme dele, que mostra que alguns surdos têm curiosidade a respeito da música,
Foi o filme dele que me deu o empurrão que faltava, sabe? Para eu iniciar essa minha aventura musical. Mas voltando para o que eu estava falando, essa senhora me ajudou, né? Aí eu mandei o projeto, e aí ela falou, pô, vai ser muito legal você fazer esse projeto, se for aprovado, botar o meu filho e os outros integrantes daqui para montar uma banda com os seus futuros alunos surdos. Aí eu falei, vai ser legal no final, né? Ela falou, como assim? Eu disse, não, depois que terminar a minha residência, aí a gente monta uma banda todo mundo. Ela falou, Batman, você tá excluindo quem já é excluído? Eu falei, não, amiga, a gente não trabalha com exclusão, não. Mas eu não posso ter pessoas ouvintes dentro da sala de aula. Senão vai contaminar a minha pesquisa. Tem que ter só pessoas que não escutam lá dentro da sala. Para eu experimentar as técnicas que eu estou pensando, para eu usar os recursos que eu estou pensando em desenvolver. Se tiver um ouvinte lá, não vai dar certo, não vai funcionar. E aí essa mulher, ela escreveu, ela, ela escreveu uma carta para a Funarte dizendo que se meu projeto fosse aprovado, a ONG dela não queria receber mais a minha residência, cara. E eu não sabia disso, sabe? Aí, quando saiu a lista dos aprovados, eu fiquei feliz pra caramba. Falei, pô, velho, finalmente vou começar essa minha pesquisa. Aí recebi uma ligação na semana seguinte do pessoal da Funarte, lá no Rio, dizendo, ô, Batman, cara, a gente ficou muito feliz que o teu projeto foi aprovado, mas a gente tem uma carta da diretora da ONG, aonde aconteceria a tua residência, dizendo que não quer mais receber a residência. Aí eu expliquei para eles o que tinha acontecido, né? Eles falaram, pô, Batman, que pena, mas aqui a burocracia não permite que a gente tenha tanta empatia, sabe? A gente tu tem que encontrar um outro ponto de cultura para realizar a tua residência daqui a uma semana, velho. Porque senão tu vai ter que vir para o Rio, porque tem duas ONGs daqui, duas instituições do Rio que manifestaram um interesse muito grande em receber a tua residência, e tem uma instituição de São Paulo que também tá louca para receber essa residência. Eu falei, pô, cara, acabei de voltar de São Paulo para morar aqui em Recife, não estou afim de... Acabei de retomar o meu curso aqui na UFPE. Não, velho, eu vou ter que dar um jeito de arranjar outro ponto de cultura aqui em Recife. Ela falou, pô, Batman, corre porque tu só tem uma semana e a gente quer ver esse teu projeto ser realizado, cara. A gente não quer ter que passar o teu prêmio para outro candidato. Cara. Dá teus pulos aí e encontra esse ponto de cultura. E aí eu corri atrás e achei uma escola de surdo lá que eu nem conhecia. E aí marquei reunião com a diretora. E aí a diretora falou, tudo bem. E foi engraçado quando eu liguei para eles. Eu falei, meu nome é Ayrton, eu sou educador, sou músico e eu queria falar sobre um projeto de música para surdos. E aí ficou um silêncio assim no telefone. Eu até achei que tinha caído a ligação. Eu falei, alô? Aí veio uma resposta muito, muito seca, sabe? Falou, olha, meu amigo, não estamos aqui para brincadeira, não, viu? Eu falei, não, minha senhora, não estou brincando, não. Eu tenho a ideia de criar um projeto de música para surdos. Ela falou, que história é essa? Nossa escola existe há 30 anos e até agora nunca apareceu ninguém com essa ideia de música para surdos. Eu falei, então, as coisas costumam demorar, né, a acontecer aqui no Brasil, mas chegou o dia e eu preciso falar com vocês. Aí fui lá e aí me interrogaram, né, parecia que eu estava naquele filme de espionagem, tá ligado? Todo mundo assim em cima de mim me interrogando. Aí eu falei, expliquei como é que eu queria fazer, o que eu precisava, né, era só dos alunos e do espaço, eu ia trazer tudo o resto. E não ia ter nenhum custo para a escola, ia ganhar um prêmio em dinheiro, ia comprar tudo que eu precisava. E aí eles disseram, tudo bem, tu vai ter que convencer a parte surda da direção. E aí eu marquei uma reunião para outro dia, fui lá, expliquei tudo de novo, e levei um pandeiro igual a esse, e eu consegui a luz sensor. Eu sempre fui meio, até respondendo outra pergunta do Rodolfo, eu sempre fui meio professor Pardal, sabe? Ele falou do MacGyver, né? Eu sempre também fui assim, sempre gostei de desmontar coisas para ver como é que funcionava. Depois eu montava e às vezes ficava uma peça fora, mas o equipamento funcionava, sabe? Eu dizia, pô, então essa peça aqui não fazia diferença estando ali dentro ou aqui fora. Eu sempre fui assim, então eu quebrei a cabeça, peguei um sensor lá numa eletrônica lá em Recife,
fiz uns furos, coloquei uns lâmpadas de LED aqui, e aí quando os surdos falaram, tá, tudo bem, o surdo vai entender a percussão corporal, o surdo vai entender a questão da matemática para falar da música, mas como o surdo vai fazer música, vai entender mesmo como a música funciona. Aí eu puxei o pandeiro assim da minha bate-mochila de utilidades e rezei para os meus santos, né, para fazer aquela gambiarra funcionar, que eu tinha feito aquilo de um dia para o outro, né? E tinha uma fita durex, era uma gambiarra mesmo aqui. Rezei e toquei o pandeiro e a luz acendeu, cara. As luzes acenderam. E eu toquei um samba iluminado. E aí eu percebi a reação da parte surda da direção da escola, né? Olharam assim para mim, um olhou para o outro assim e falou: acho que esse maluco realmente, a gente não vai ter como se livrar dele não, velho. Esse maluco realmente está determinado a fazer essa pesquisa, então vamos deixar esse maluco fazer isso aí, que é melhor que a gente faz. E aí eles assinaram a carta de anuência, mandei para o Rio, e assim começou toda a minha história, cara, em 2009. Mas aí, a parte que responde a pergunta do Rodolfo é a seguinte: no meio da oficina, eu estava tão feliz vendo que os surdos estavam entendendo tudo aquilo que eu estava falando para eles. Eu escrevia uma frase rítmica no quadro, eles tocavam, que eu caí na infelicidade, né, de pedir para eles chamarem os pais deles para assistir uma aula. Eu queria dividir aquela alegria com os pais daqueles jovens. E esse foi o meu erro, cara, porque os pais que chegaram lá fizeram exatamente igual ao que a minha vizinha fez com o filho dela, sabe? Quando eu cheguei assim com os instrumentos, eles olharam assim, viram um negão com cabelo que tinha 1,70 m de comprimento, entrando na escola, tatuado. Aí eles abraçaram os filhos, assim, sabe? Protegendo os filhos dele de mim, sabe? Como se eu fosse uma ameaça para os filhos deles, né? E aí eu falei: opa, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Batman. Eita. E aí eu estou feliz que eles vieram aqui para ver a aula e tal. E eles nem entraram na sala de aula. Eles falaram: olha, esse é um projeto de música para surdos? Eu disse: é. Aí ele: não, professor, você está perdendo seu tempo, professor. Meu filho é surdo e música não é para ele, não. Eu falei: pô, amigo, eu já escutei essa frase há muitos anos atrás e eu fiz uma promessa para mim mesmo que ia provar que essa frase não tem o menor sentido, cara. A música é para todo mundo. Aí: não, é obrigatório ele vir para essa aula. Eu falei: não, aqui a gente não obriga ninguém a nada, velho. Para aprender música, a pessoa tem que estar de peito aberto, de coração aberto, tem que querer. Aqui a gente não obriga ninguém a nada. Ele: então o cara nem ouviu o que eu falava, sabe? Por mais argumentos que eu tivesse, o pai daquele menino e a mãe de outra criança lá, eles não escutavam, cara, o que eu falava, e ficavam lá agarrando os filhos, e os filhos chorando, porque queria continuar na aula, mas os pais retiraram esses jovens da minha aula, cara. Disseram: não, eu prefiro que ele fique em casa de manhã e venha para a escola só à tarde. Aí eu entendi, sabe, que muitos pais, eles acabam subestimando, assim, as potencialidades dos filhos deles, sabe? E isso é o primeiro rompimento que acontece entre a pessoa surda e pessoas com outras deficiências também, né? O primeiro rompimento que acontece entre a pessoa e o universo da cultura, da informação, porque é como se eles achassem que aqueles meus alunos eram de cristal, sabe? E qualquer atrito maior, tocar a baqueta com maior fogo, pegar a baqueta com mais força, podia quebrar eles, sabe? Eu falava: pô, pessoal, vocês não podem, vocês têm que estimular os seus filhos, cara, e não fazer isso que vocês estão fazendo aí. Mas nada convencia aquelas pessoas. A gente começou a aula com 12 alunos e terminamos com 6 alunos, sabe? Mas esses 6 que ficaram estão comigo até hoje, sabe? Eu também ouvi dos pais e mães desses que ficaram, disseram: Batman, o meu filho, ele era muito revoltado, muito agitado. Depois que ele começou esse projeto contigo, ele se transformou. A gente até comprou um violão para ele, porque ele quer tocar violão agora. Então, o meu filho vai estar contigo aonde tu estiver. Esse projeto fez um bem muito grande para nossa família. Então, foi essas frases, pô, até me emociono quando eu lembro disso, cara. Mas essas frases foi que me mantiveram nessa resistência, sabe? De seguir em frente.
E eu percebi que um dos maiores obstáculos que eu iria enfrentar com esse meu projeto era a ignorância humana, sabe? Tanto daquela mãe, do meu vizinho, e tanto dos pais desses meus primeiros alunos, sabe? Então, eu queria só finalizar falando isso, porque é um desabafo também. Ô, pequenininha, vem cá, vem cá, vem cá. Parou. Pronto, parou. Ô, Rodolfo, parou. podemos... Bom, primeiro eu sinto muito por isso, né? E podemos ir para a última. Dessa do ping-pong, Rodolfo? Eu acho que vai ter que rolar o segundo tempo, né? Edição, tem muita coisa. Então vamos lá, mestre. Segura essa, hein? Casa Amarela, improvisando a batucada, a mãe do vizinho dizendo não, a letra O, que também pode ser semibreve, sentir a música em todos os sentidos. É daí que vem o som da pele? Poxa, bonito isso, Rodolfo. Sou teu fã, hein? Porque quando eu expliquei para eles, né, as figuras de tempo musical, e aí eu fiz esse sinal aqui, ó, isso aqui é semibreve. Eles disseram, não, professor, isso aí é a letra O. Eu falei, também pode ser a letra O, mas quando a gente está falando de música, isso aqui vai ser a semibreve, isso aqui vai ser a mínima, isso aqui vai ser a semínima, isso aqui vai ser uma colcheia, isso aqui é uma semicolcheia, uma fusa, uma semifusa. Mas para tocar os ritmos da nossa cultura popular, a gente nem precisa de fusa, nem semifusa, nem parafusa. A gente só vai até a semicolcheia e já é suficiente para tocar maracatu, samba, frevo, ciranda. E aí, lá em Casa Amarela, onde... O engraçado é que esse bairro, o meu bairro é vizinho do bairro da Torre, onde fica essa escola, onde tudo começou. E no bairro da Torre também tem uma tradição. Bebê, desliga o rádio, bebê. Desliga o rádio um pouquinho. Desliga o rádio. Aí... Comunicadora que nem o... Isso aqui vai ser. E aí, sem saber nada de Libras, eu estava inventando, em um mês de aula, um alfabeto musical em forma de sinais visuais, e que é o alfabeto Musilibras, né, que dá nome para a nossa metodologia. E aí, para a gente tocar maracatu mesmo, é assim, ó. Bum, bati, bum, bati, bum, bati, bum, bati, bum. Isso aqui é uma mínima, e os estudos sabem, né, que a mínima, o som dela dura 2 tempos. E depois vem uma semicolcheia e colcheia, e outra semicolcheia e colcheia no 4º tempo, né? No 4º tempo do compasso. E aí, desse jeito, a gente começou as nossas primeiras batucadas inclusivas, mas eu, por ter tido a sorte de nascer em Pernambuco, uma terra de batuqueiros, ficava morrendo de vontade de batucar também com meus batuqueiros do silêncio. Aí tive que inventar o metrônomo visual, que ganhou esse sinal aqui, ó. Peraí, Caio. Esse aqui é o sinal de emoção, ó. Aí eu peguei emprestado o sinal de emoção e criei o sinal do metrônomo visual, que é uma tecnologia assistiva que eu inventei, que eu consigo colocar lâmpadas de cores e tamanhos diferentes nesse equipamento, que é um sequenciador eletrônico, e aí eu não preciso mais usar o alfabeto no palco. No palco a gente usa o metrônomo visual e o grupo batuca todos esses ritmos que eu falei aí. O alfabeto a gente usa nas aulas, a gente continua usando nas aulas, mas no palco a gente não precisa mais usar o alfabeto Musilibras. Coisa linda. E aí cada lâmpada representa uma nota. Ou a cor ou o tamanho uma dela. Nota não, uma figura de tempo. Com as lâmpadas pequenas, a gente trabalha mínimas e semínimas. E com as lâmpadas grandes, a gente trabalha colcheia e semicolcheia. Por que isso? Porque é muito fácil explicar para eles que dentro de uma lâmpada grande cabem 2 lâmpadas pequenas. Então, eu digo, ó, quando acender a lâmpada grande, tem 2 sons. Quando acender a lâmpada pequena, tem apenas um som. Então, é assim que funciona o metrônomo visual. Depois eu posso mandar um vídeo para vocês aí que mostra a gente usando o metrônomo visual, né, nas aulas.
E tem muita coisa, tem muito mais coisa lá na nossa página lá. Quem quiser, quem ficou interessado em conhecer um pouco mais do projeto, é só nos seguir aí no Instagram, no Facebook, YouTube. Bom, a gente vai deixar o arroba, né, aqui no seu nome aqui vai aparecer o arroba para a galera seguir. E hoje o projeto ele acontece onde? Você está em São Paulo, mas ele acontece também em Recife? Como é que está? A gente tem um patrocínio. Ô, meu anjo. Tô aqui, ó. Lembra quando você era bem pequenininha, era um bebezinho? Lembra daquele tempo? Ela. Ô, bebê. Então, o projeto, a gente tem um patrocínio do Terre des Hommes. É uma instituição internacional que faz a ponte entre patrocinadores e projetos sociais. E aí o Terre des Hommes, eles têm uma plataforma na América Latina, eles atuam no mundo inteiro, e aí eles nos procuraram, a gente escreveu um projeto, e aí a fundação dos funcionários da Volkswagen da Alemanha gostou do nosso projeto e patrocina o nosso projeto. E aí, quando eu soube disso, eu estava saindo de Florianópolis e tinha ido fazer lá uma oficina e uma apresentação no Social Good Brasil, estava indo para Londrina, realizar uma oficina no Festival Internacional de Música de Londrina, realizar uma oficina para surdos lá de Londrina. E no caminho, o pessoal de São Paulo me ligou, dizendo: ó, Batman, a gente tem uma notícia ruim, uma notícia boa, uma notícia ruim para tu. Eu falei: pô, então não estou na vantagem, né? Geralmente só chegam 2 notícias ruins. Ô, bebê, olha ali, ó, papai ali, ó. Aí eu falei: qual é a boa? A boa é que uma instituição da Alemanha adorou o projeto e quer patrocinar. Eu falei: opa, que bom. Então qual é a ruim? Então, a ruim é que são os funcionários da Volkswagen e eles só apoiam projetos que acontecem perto das fábricas da Volkswagen. Então, tu vai ter que sair de Recife, desmontar o circo em Recife e montar o circo em São Paulo, se tu quiser esse patrocínio. E assim a gente fez, né? Desmontamos tudo que a gente tinha lá e montamos aqui. Desde 2018, a gente está aqui atendendo 3, 4 escolas por ano, sabe? A gente consegue fazer muito mais coisa, sabe, com esse patrocínio. Mas o grupo Batuqueiro do Silêncio, eu tive que montar uma célula paulistana desse grupo, mas o grupo Batuqueiro do Silêncio continua em atividade lá em Recife. Eu deixei os instrumentos e um metrônomo visual, mas quando tem alguma apresentação grande, aí eu peço para eles começarem a ensaiar, e aí mando a passagem para eles, encontro eles no aeroporto, e a gente vai tocar, depois bota eles no avião de volta, eles voltam para lá, porque agora já todo mundo adulto, né? Quando eu conheci, tudo adolescente, mas agora tá todo mundo adulto. Ô, bebê, tá cantando aí. Ó o microfone aqui. Vai, fica cantando. E aí... ela cantando mesmo. E aí... mas a gente atende o país inteiro, né? Em 2019, a gente fez uma caravana pelo Nordeste inteiro, cara. Através do edital Rumos Itaú Cultural. A gente já tinha o patrocínio da Alemanha, mas aí terminou as aulas aqui em São Paulo, a gente organizou para fazer essa caravana Musilibras. Que quando eu pensei esse projeto, eu morava em Recife. E aí eu pensei que ia pegar o meu carro velho, botar os tambores dentro, os equipamentos e sair visitando as capitais do Nordeste. Mas aí mudei para São Paulo, criei novos equipamentos aqui e tive que sair de São Paulo para fazer essa caravana com o mesmo recurso que eu tinha imaginado saindo de Recife. Mas a gente conseguiu desenhar uma orelha no mapa do Brasil, cara. A gente começou em Teresina, subiu para São Luís, depois São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, e terminamos em Salvador. Então, se vocês olharem no mapa, a gente desenhou uma orelha no mapa do Brasil, e aí, quem sabe, com a ajuda de alguém que esteja assistindo aqui, a gente consegue desenhar a outra orelha lá no norte. Só que eu fiquei sabendo que vai ter que separar muito dinheiro para gasolina, né? Porque tem algumas comunidades lá que só chega de barco. E tem uma amiga minha, pesquisadora lá de Pernambuco, que ela descobriu o povo Sateré-Maué, lá no Amazonas, que criaram uma nova língua de sinais para os indígenas dessa aldeia. E eu fiquei com muita vontade de conhecer esse povo e de descobrir a musicalidade desse povo da floresta. Então, também a gente quer desenhar o nariz no centro-oeste, desenhar a boca. A boca vai ficar fazendo um biquinho, né? Porque vai ser lá no sul, e o sul é bem estreito.
Mas a gente vai tentar fazer um bico que expresse felicidade, sabe? Porque é isso que a gente quer espalhar com esse nosso projeto. Espalhar inclusão e felicidade e alegria, porque a música, ela proporciona isso, né, pra gente, cara. Ela nos transporta para um lugar mais feliz. Coisa linda. Que história, hein, Rodolfo? Show de bola, viu? Olha, o mestre trouxe aqui conteúdo que é pra gente ver, rever e aplaudir, né? Iniciativas como essa fazem o mundo, com certeza, melhor. Muda a vida de muita gente. Estamos no fim, a gente adoraria ficar mais tempo aqui falando, talvez na segunda temporada, né, Rodolfo? Quem sabe, Sim. Se o Messi aceitar o nosso convite, a gente continua esse papo. Vai ser um prazer. Tá combinado. Então é isso, finalizamos. Rodolfo, encerra para a gente. Mestre, novamente foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, David. Obrigado, Bia. Lembrando a você que sempre nos acompanha também, nos acompanha nas plataformas Deezer, Spotify, canal do YouTube também. Vai lá, Inima Produções. E você que quer falar de diversidade e inclusão no seu evento, na sua empresa, tá bom? Chame a Inima. Vale muito a pena, você vai se surpreender, porque nós vamos falar sobre inclusão e diversidade através da arte. Beleza? Um beijo para vocês. Obrigado. E até o próximo Diversão. Surdo tocando surdo, parece um absurdo. Um surdo tocando surdo, parece um absurdo. Mas quando um surdo toca o surdo, ele chama outro surdo, que convida mais um surdo para fazer um batuque surdo. Quem foi que disse que a música é só para ouvir? A música basta sentir para ser feliz e dançar. E para dançar, basta sentir a emoção. A música vem do coração e faz a vida melhorar. Por quê? Surdo tocando surdo. Tô imaginando a galera agora cantando isso, todo mundo em casa. Parece um absurdo. Surdo tocando surdo, parece um absurdo, mas é verdade. Valeu, galera. Agradeço demais aí o convite e Valeu, contem mestre. comigo aí para qualquer outra missão aí. É só ligar o bate-sinal que eu chego. O podcast Diversão é uma realização da Inima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.